Boa noite. Muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz de poder estar aqui hoje. Foi uma super surpresa eu cair aqui exatamente hoje com tantas pessoas conhecidas minhas de tantos anos. Inclusive algumas que até fazem parte da minha história dentro do Espiritismo, quando eu iniciei há 15 anos atrás os meus estudos. E é uma honra muito grande poder estar aqui, dividindo até com essas pessoas mesmo tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei até hoje. Eu vou dar algumas explicações aqui, de forma bem natural, se eu não usar algum termo técnico, alguma coisa espiritualista, assim, vocês me perdoem, mas eu gosto de usar alguns exemplos para ser um pouco mais didática, para poder ajudar as pessoas que nos procuram. Então, eu trabalhei em casa espírita há mais ou menos 11 anos em atendimento fraterno, em atendimento mediúnico. E a maior parte das pessoas que vinham nos centros procurar por ajuda, elas vinham por causa de um móvel principal. Vem por vários, mas esse era o campeão, que é exatamente a perda de entes queridos. Infelizmente, todos nós passamos por várias perdas. Por mais que a gente estude, por mais que a gente frequente igrejas e centros e qualquer coisa que a gente frequente dentro da nossa fé, ainda dói muito e nós ainda não sabemos lidar com isso. E infelizmente, quando a pessoa sofre a perda ali no momento, você pode falar o que você quiser para ela. Não vai absorver. A dor é tanto que a pessoa não tem condição de absorver. Então, o que a gente consegue... Obrigada, ajudou bastante. Então, o que a gente pode fazer para amenizar um pouco uma dor que certamente vai chegar para a gente em algum momento, cedo ou tarde, é ir nos espiritualizando, vamos dizer assim. É ir tornando as explicações frequentes na nossa vida, para quando chegar a hora da dor, todos nós aqui, independente do entendimento, vai doer do mesmo jeito e com a mesma força. Mas à medida que nós temos entendimento, à medida que nós temos essa espiritualização, a notícia vai amenizando e a gente vai conseguindo superar, seguir a nossa vida. Então, dito isso, o que significa esse se espiritualizar, né? Primeira coisa, compreender quem é Deus de fato, aonde Ele está, para a gente ter uma fé real no Pai. Quando a gente fala em Deus, a gente é muito comum, que Deus te abençoe, vai com Deus, como se fosse quase um ser folclórico. E eu vou fazer uma comparação assim, muito grosseira agora, para a gente entender a proximidade do Pai com a gente, mas que me ajudou muito a enxergar o Pai de maneira diferente. Então vamos lá. Mal comparando, hoje nós estamos aqui nessa sala, está todo mundo respirando oxigênio, correto? Nós temos oxigênio na água, aqui, quem está na Alemanha está respirando, quem está no Japão tem oxigênio. Dentro do planeta Terra, o oxigênio está para todo mundo, ok? Animais marinhos, terrestres, enfim. E esse oxigênio, vamos comparar ele com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele, por ser absolutamente perfeito, ele não tem mais forma. O nosso espírito, na verdade, não tem forma, e como nós ainda estamos num estado de evolução, ele consta no nosso corpo com o formato do nosso corpo físico ou o perispírito, até a gente alcançar um estágio de evolução que ele passa a não ter forma mais, ok? Então Deus, ele já não precisa mais ter essa forma, ele já é um ser soberano. E exatamente por isso ele toma a mesma dimensão que o oxigênio toma dentro do planeta, como se ele fosse o oxigênio universal, só que ele abrange muito mais do que o planeta Terra, né? Então exatamente dessa forma ele consegue estar do nosso lado, dentro de nós, fora de nós, onisciente, onipresente, onipotente. E não se engane, nós achamos que nós somos muito pequenininhos, que somos seres insignificantes,
Quando na verdade nós somos os bebês deuses. Nós somos filhos de Deus, os caçulas, em estágio primário de evolução. O próprio Evangelho fala, sois deuses, e nós somos mesmos. Literalmente, nós somos filhotes de deuses, com a mesma potência de Deus. É a mesma coisa que olhar um menininho ali e falar assim, ó, ele é médico. Não, com a idade que ele tem, ele não é médico, mas quando ele alcançar a idade certa, ele vai se tornar um grande médico, se estiver no caminho dele. E isso acontece conosco. Nós temos as mesmas potências de Deus, mas nós somos filhotes. E quando a gente tem um filho pequeno, o cuidado é triplicado. Os irmãos mais velhos nos ajudam o tempo todo. E Deus está conosco o tempo inteiro cuidando de nós. Porque nós somos os filhos queridos, os pequenininhos que precisamos de ajuda. Para engatinhar, para andar, para aprender. E os nossos irmãos mais velhos, da grande espiritualidade, ajudam o Pai. Essa é a proximidade da família de Deus para conosco. Ele não está longe, ele está conosco o tempo todo. Mas uma vez que nós ainda somos muito pequenos evolutivamente falando, a gente não consegue de fato enxergar, porque a gente tem que enxergar com os olhos. Mas quando a gente se doutrina a enxergar com o nosso olho espiritual, com a nossa pineal, que é o que a gente fala aqui mediunicamente falando, né? Que a gente apreende nos sentidos o enxergar a Deus, a gente enxerga e sente Ele o tempo todo. Por aí é que a gente tem que espelhar a nossa fé no Pai, para iniciar qualquer conversa. Nós também precisamos entender como é que funciona as leis do universo e as leis naturais criadas pelo universo. Nós moramos dentro de uma nave espacial chamada Universo. É uma máquina criada por Deus que nos abriga. E existem leis que fazem com que esse universo se movimente. Lei de amor, lei de causa e efeito, lei da impermanência, lei de afinidade. E uma vez que nós compreendemos o funcionamento desse universo e essas leis, e vamos aprendendo a dominar essas leis, a manusear esse universo, a gente vai entendendo como é que as coisas funcionam e por que certas coisas funcionam. Por exemplo, o objetivo das encarnações é justamente aperfeiçoar o nosso espírito, para que ele deixe essa questão materialista de lado, se equilibre energeticamente e sentimentalmente falando. O que isso quer dizer? Energia é sentimento. Energia é sentimento. Você pode estar com um sorriso até aqui. Se você está bravo, o que vale é a energia da braveza que você está. E é com os seres que estão na mesma frequência vibracional que a gente vai afinizar. Isso é obrigatório. Nós não temos ainda controle, como somos pequenos, não temos controle ainda desse equilíbrio energético. E é exatamente aí que mora a chave de tudo isso que a gente passa. Para nós aprendermos a controlar as nossas energias, os nossos sentimentos, as nossas vibrações, existe a necessidade de encarne e desencarne. Perda de pessoas, para que a gente entenda, a nos equilibrar, a entender que essa pessoa não morreu, ela vive, ela é eterna. Perda de emprego, perda de bens, situações difíceis. Tudo isso, todas as dificuldades que nós passamos, inclusive o desencarne de parentes, pais, filhos, avós, amigos, enfim, é para nós aprendermos a entender o funcionamento do universo e nos reequilibrarmos. Então, vamos exemplificar assim, a evolução humana, ela tem uma sequência. A gente nasce espiritualmente na área mineral, passa pela vegetal, animal, hominal, angelical e esfera crística. É uma linha. É óbvio que eu não estou me atendo aqui a planeta Terra. A gente viveu em vários universos. Há muitas moradas na casa do Pai, como diz o Evangelho. Então, a fase que nós estamos aqui é exatamente a hominal. Que a gente saiu da
saiu da animal, entrou na hominal, a gente tem esse caminho para percorrer na fase hominal até chegar na angelical, que seria a próxima fase. O nosso espírito, ele pode estar aqui, aqui ou aqui. Ele pode estar em qualquer lugar desse percurso, de acordo com a nossa evolução espiritual. Por isso que existem seres humanos maravilhosos e existem pessoas que ainda se encontram no crime, que ainda cometem atrocidades, que ainda fazem coisas absurdas que a gente às vezes pensa e fala, não é possível. E ao mesmo tempo que a gente fala, não é possível, nós cometemos pequenas atrocidades de julgamento, de fofoca, de isso, de aquilo, dentro do nosso universo, porque nós estamos nessa linha. Mas Deus enxerga a todos como crianças aprendendo. É por isso que Ele ama a todos. Tanto faz se a gente está encarnado ou desencarnado, porque nós somos seres eternos. Nós somos imortais. Então, um filho que desencarna o outro, para Deus tanto faz, porque o filho dele continua vivo. Mas eles estão em fase de experiência para igualar essas energias, para criar essa formação moral e poder aperfeiçoar todos os filhos para que um dia a gente chegue na fase angelical. Todos nós passamos por isso. Jesus Cristo está na fase crística, na esfera crística, e passou por todo esse caminho que nós passamos. E Ele é apenas mais um Espírito de Deus na esfera crística, caminhando para a evolução, para voltar ao Pai. Sabe aquela passagem do Evangelho que o pai, aquela parábola, né? Que o filho pega os bens do pai, vai para uma viagem, vai embora, passa por todas as tribulações do universo e retorna à casa do pai como filho pródigo. A evolução humana, ela se exemplifica muito bem nessa passagem. Por quê? Porque nós saímos como espíritos puros e inexperientes da casa do pai, com os bens do pai, que significa o quê? Esse DNA, essa centelha divina que nós carregamos em nós, que é o juiz que fala o que é bem e o mal, porque nós sabemos o que é bem e mal. E é ela que nos norteia, é ela que nos dá o arrependimento quando nós erramos, quando a gente cria capacidade de entendimento, porque até nisso Deus é perfeito. Nós não temos um julgador externo, nós temos a nós mesmos nos observando e nos julgando o tempo todo. Então nós pegamos essa herança do Pai e passamos por todas as fases que nós passamos de evolução com essa bagagem. E à medida que nós nos tornamos espíritos experientes, experimentados, com todos os o lado negro, o lado de luz, as experiências todas, o equilíbrio emocional, nós voltamos puros e aptos para a obra do Pai de volta. Nós retornamos à casa do Pai como como espírito limpo, para ajudar o Senhor na obra dele universal. Milhões de anos para isso acontecer, mas nós estamos no meio do caminho. Faz parte do nosso trajeto. É isso que nós viemos fazer na Terra. Então, essa fase evolutiva nossa, ela vai servir para aperfeiçoar as nossas imperfeições de caráter. Nós vamos aprender com o tempo a amar de forma incondicional, não os nossos filhos, mas todos os nossos irmãos, todos os seres humanos, que nós conhecemos ou não, porque nós finalmente vamos entender o nosso lugar, a nossa posição no universo. E que apesar de sermos muitos, eu não conheço uma única mãe que tenha 20 filhos e esqueça de algum dos filhos dela, ou não dê atenção para um dos filhos dela. Eles são amados, cuidados, como um filho único, por qualquer mãe, por qualquer pai. Nós passamos a perdoar o próximo e agradecer até os momentos difíceis, porque a gente começa a compreender que é na dificuldade que nós evoluímos, nós crescemos. Quantos de vocês podem falar pra gente que, nossa, passei uma situação horrível em determinado momento, mas graças a isso que aconteceu, nossa, eu aprendi tanta coisa, eu fiz isso, eu abri aquilo. Isso não é diferente.
Quantos exemplos nós temos de mães que perdem o filho, por exemplo, por alguma doença, um câncer ou alguma coisa violenta e abrem instituições para auxiliar outras mães? Ou criar outro trabalho de arrecadação de fundos para ajudar? Ou passa por alguma experiência traumática em casa e ajuda de alguma maneira? Então, dessa maneira que nós aprendemos a viver dentro do universo. Nós precisamos passar pelas trevas e pelas experiências de dor para conhecer os nossos sentimentos e saber discernir o bem do mal. Então, dependendo do caminho que aquele espírito estiver traçando, ele vai passar pelas dificuldades para sair dessa fase hominal e entrar, da animal para entrar na hominal. Ela vai substituindo aos poucos nesse trajeto a parte instintiva dela que nós carregamos na parte animal, e nós vamos substituindo pela consciência, ganhando consciência, substituindo pela razão, que é essa fase que nós nos encontramos. Existem seres humanos ainda extremamente irracionais. Existem pessoas ainda completamente escravas desses instintos, em todos os sentidos. Mas é importantíssimo a gente seguir essa linha e entender, ter compaixão dessas pessoas, entender que cada um tem uma fase espiritual importante para se passar. Que é só passando, só vivenciando isso é que ela vai se depurar a ponto de chegar, como todos nós chegaremos um dia, a essa fase angelical. Por exemplo, muitas pessoas sofrem também com perda de animaizinhos de estimação. Não é incomum. Se vocês prestarem atenção, a nossa sociedade, inclusive, também está em constante evolução. Se vocês prestarem atenção de, 50 anos para cá, hoje homossexuais têm direitos, mulheres têm direitos, crianças têm leis que as protegem, idosos têm leis que as protegem, os animais agora têm leis que protegem. Isso é uma evolução. Questão do fumo, por exemplo, hoje é muito difícil, muita gente fuma, mas hoje a conotação de um cigarro é completamente outra do que há 30 anos atrás, que era comum isso nas casas, nas residências. Ou seja, a gente às vezes desanima, fala, nossa, mas esse mundo está perdido, vê alguma atrocidade, fala, nossa, esse mundo vai acabar. Não vai, gente. Isso daí é a demonstração empírica que a nossa sociedade está em evolução. Antes nós nem ficávamos sabendo, não eram nem tidos como crimes, e hoje a gente já sabe o que é, já tem esse entendimento e defende, e protege. Porque entende que tudo o que Deus faz é perfeito. Então, voltando à questão dos animaizinhos, eles também estão na fase saindo da vegetal, passando pelo animal rumo ao hominal. Então, quem cria bichos de estimação sabe que tem aquele cachorrinho que conversa com a gente, que entende a gente, que você, de alguma maneira, se comunica com ele. Nós vemos animais selvagens, uma onça, por exemplo, pegando um filhotinho de macaquinho e colocando de volta para a mãe pegar. A onça come macaco, gente, ela não está nem aí se é filhote ou não. Mas nós observamos isso nesses famosos vídeos de celular, um monte de ocorrências como essa. De um predador salvando um filhote, colocando ele num lugar de segurança. Por que isso? O que vocês entendem dessa informação? Que existe uma evolução, que esse animal está próximo dessa fase para chegar na hominal. Ele está deixando os instintos de lado e está aflorando sentimentos. E aí vem a parte que dói na gente, que a gente ainda não entende. Quando a gente vê um bichinho nosso morrendo, sofrendo, vê essas atrocidades que as pessoas fazem com os animais na rua, é difícil para a gente entender, mas eles precisam passar pela experiência de dor para saber discernir o que é dor e o que é alegria, saber aflorar esse sentimento para poder ter uma base de comparação espiritual. Eu estou me fazendo entender direitinho? Para nós que amamos, ver um filho em sofrimento, ver um animalzinho em sofrimento é terrível. Porque nós ainda temos a visão toldada pelo materialismo. Nós queremos reter aqui na terra.
E nós não somos da terra, nós somos do plano espiritual. Nós precisamos passar pela dor para evoluir. É muito difícil, é fácil falar. É muito difícil aceitar. Mas de tanto ouvir, de tanto raciocinar em cima disso, é que nós vamos ganhando essa dimensão. É que nós vamos ganhando esse entendimento. Para o momento que a hora que acontecer conosco, a gente não vai correr para eutanasiar o bichinho, porque a gente sabe que ele precisa passar pela experiência. Por mais difícil que seja para nós assistirmos o fim dele. E dói. Eu sei porque eu sou a cachorreira e a gateira mora aqui. Dói. É difícil entender, ter compaixão, como aconteceu recentemente com uma família amiga minha, que a esposa de um amigo meu desencarnou recentemente num acidente, porque um rapaz que estava bêbado dentro de uma chácara bateu na moto deles e a moça faleceu. Deixou um menino da idade da minha filha. E doeu demais isso, porque podia ter sido eu. O filho dela, que tem a idade da minha menina, agora está sem a mãe. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: hoje eu tenho 43 anos de idade. Aquele menino devia ter uns 20 e pouco. A gente pode optar por ter ódio dessa pessoa e raiva e nutrir esse sentimento em mim, ou compreender que aos 20 anos de idade, eu também era, desculpa o palavreado, uma imbecil. Quantas vezes será que eu bebi, peguei um carro e nem me atinei que estava bebendo e dirigindo? Será que nós nunca fizemos isso na vida? Será que em algum momento que a gente sai com pressa de casa, querendo chegar em algum lugar, que a gente entra num carro e sai correndo que nem um louco, passa pela nossa cabeça que a gente pode matar uma pessoa na esquina da nossa casa? E isso faz de nós assassinos? Pessoas cruéis? É que por algum motivo o destino escolhe algumas pessoas para entrar no papel de vítima e entrar no papel de agressor. Mas nós não podemos nos incluir nesses papéis, nos colocarmos num papel de vítima e muito menos de agressor. Nós temos que entender que esse espírito que se encarnou está vivo, que a pessoa que cometeu esse erro tem que trabalhar para não deixar outros cometerem esse erro, se perdoar e seguir em frente. E a família a mesma coisa. É fácil fazer isso, pessoal? Não. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que a nossa missão é tão demorada para a gente chegar na esfera angelical. Mas uma coisa é fato, é possível. Jesus Cristo passou por tudo isso que nós passamos e chegou na esfera crística e está lá, administrando o planeta Terra, servindo a Deus, ao lado do Pai, nos protegendo. Veio até aqui nos ensinar. Ou seja, nós estamos sentadinhos aqui ouvindo isso, em algum momento das nossas vidas espirituais, talvez um de nós vá administrar uma galáxia. Como Jesus, alguém já pensou isso? Estou pensando agora, Jesus vai ser promovido, eu vou ser preparado para falar. Deus, É quase isso. Quando eu falo igualar a Deus, eu falo isso com muito carinho, tá? Não rebaixando o Pai de forma nenhuma. Da mesma maneira que o meu pai hoje tem 83 anos, eu nunca vou chegar no patamar dele, porque ele sempre vai ser mais velho que eu. Nós também, Deus sempre vai ser mais velho espiritualmente que a gente, mas não significa que a gente não torne na fase adulta. Então, uma dúvida muito frequente é: para onde o nosso ente vai quando desencarna? O que vai acontecer com ele agora? Nós vamos nos encontrar? Ele vai lembrar de mim? E as respostas de tudo isso são muito simples. Dentro do plano de Deus, tudo é absolutamente perfeito. Tudo é perfeito. À medida que nós vamos ganhando esse entendimento, nós também vamos equilibrando os nossos sentimentos. As perdas vêm para a gente de maneira mais equilibrada. A gente até sofre a dor e o choque inicial, mas o pensamento vai concatenando com a realidade. Porque a realidade é espiritual. Nós vamos encontrar com os nossos entes se nós estivermos na mesma faixa vibracional dele. Boa ou ruim. Se
Se o nosso ente tem uma faixa vibracional boa, tem entendimento, cultiva isso na vida, e nós também, nós somos equivalentes a eles espiritualmente, obviamente nós vamos nos encontrar um dia. E isso nós vemos aqui dentro da nossa casa espírita 3x4, gente. Quantos espíritos de 500 anos atrás estão aqui perseguindo os algozes? Os parentes dele já estão desencarnados há muito tempo, ele já podia estar junto com o parente há muito tempo, mas ele ainda está perseguindo o algoz, que já encarnou e desencarnou sei lá quantas vezes, porque ele não tem esse entendimento e está preso. E tem pessoas que chamam essas entidades de demônios ou entidades trevosas. Gente, essas entidades trevosas somos nós, tá? Exatamente nós. Que nos revoltamos, que não temos paciência, que batem no nosso carro, a gente não faz o raciocínio, nossa, será que a pessoa passou mal? Será que ela se machucou? O que será que aconteceu para ele bater no meu carro? Será que ele está bem? Não, a gente levanta do carro xingando porque bateu no meu carro. Eu melhorei. Nossa, bateu no meu carro, eu desci. Desculpa, eu não sabia. Ele. Não, aconteceu. Eu fui ver o carro. Ele xingou o cara. Vocês estão confundindo o caso. Vocês estão confundindo o caso. Esse foi o outro que bateu no meu carro. Que coisa, só acontece com ele, né? Eu não sabia. Um monte de Mas vezes. aí fui lá ver esse também, tudo, ele foi embora. Papai do céu tá vendo, hein? Mas é verdade. Esse é outro caso, vocês estão confundindo os Tem uma casos. amiga minha que falou que o rapaz espirrou no outro carro e bateu no dela, gente. Coitado do rapaz, entendeu? Mas vamos raciocinar, quando a gente tem uma linguagem agressiva por natureza, quantas pessoas saem do carro xingando, agredindo, matando? Porque uma pessoa espirrou e bateu no carro. Ninguém fala assim, agora eu vou bater naquele cara lá. Não existe ser no mundo que vai pegar o próprio carro e enfiar no carro do outro, gente. Alguma coisa aconteceu, uma distração, uma pessoa está nervosa. Oi? Hoje em dia eu já não sei mais nada. O ser humano é muito fraco. É muito difícil alguém querer danificar um bem próprio para provocar. Claro, existem casos e casos, mas estou falando assim, num caso aqui na rua, a gente tem que doutrinar o nosso pensamento para o bem e não para o mal. Se ele cometeu um erro de bater de propósito, é problema dele. Evolução espiritual dele, nós temos que cuidar do nosso. Porque quando chegar o nosso desencarne, ninguém vai lá falar, não, mas o outro que estava errado. Não, é o nosso sentimento, é a nossa vibração que vai nos colocar na posição, seja umbralina muito trevosa, ou mais ou menos mediana, ou em algum posto de socorro, sei lá para onde a gente vai. Mas fato, os nossos entes, eles já têm por natureza uma afinidade espiritual conosco. Por isso que nós encarnamos juntos. À medida que a gente vai desenvolvendo, se essa prática se tornar familiar nesse desenvolvimento espiritualista, espiritual, a tendência é que a gente continue junto. E existem muitos espíritos que infelizmente ainda vagam ou estão doentes, presos por causa desse materialismo. E o que eu chamo de materialismo? Não é dinheiro apenas. É também quantas pessoas estão presas na fazenda que tinha no tempo do Império, que estão aqui na nossa mesa mediúnica até hoje, querendo expulsar quem está lá hoje. E por que atinge a pessoa que está lá? Pela afinidade. Porque ela encontra na mesma faixa vibracional do irmão. A culpa é do irmão? Na verdade, só um parênteses aqui, não é culpa de ninguém, é responsabilidade, que é diferente de culpa. É minha responsabilidade vibrar bem ou mal, mas não é minha culpa porque eu ainda não tenho controle total sobre isso. Por isso que à medida que a gente vai ganhando esse conhecimento, a nossa responsabilidade aumenta, como a gente já vê escrito no Evangelho. Toda causa de sofrimento nosso, ela é causada por nós mesmos. Nós temos provas e expiações, e que não significa que... Gente, que horas são? Não, calma. Desculpe. Olha ali, ó. Tia, menos. Fala que melhor. Eu perdi onde eu estava aqui. É que vocês não A nossa causa de sofrimento...
A nossa causa de sofrimento, pessoal, ela é causada por nós mesmos. Esse sofrimento que nós causamos, a gente tem sim as provas e expiações, que é opcional sofrer. A gente precisa passar pelas provas, mas o sofrimento é opcional nosso. Se a gente se colocar no papel de vítima, a gente vai sofrer horrores. Novela mexicana. Se a gente falar, opa, isso aqui é para eu aprender alguma coisa, e focar na lição que deve ser aprendida, deixando o ego e o orgulho de lado, a chance do problema passar mais depressa é muito alta. E a chance da gente dar um salto evolucional é muito grande. Então, no que você estiver sofrendo nesse momento, seja a perda, seja um emprego, seja uma dor, uma separação, qualquer coisa, foi você que fez, foi a sua cabeça que criou. E a nossa vibração, o nosso pensamento, ele materializa. E se nós somos capazes de materializar o mal, nós também somos igualmente capazes de materializar o bem, equilibrando os nossos sentimentos, as nossas energias. Então, olhando para o lado bom das coisas, tentando tirar o máximo de experiência das coisas boas e ruins, a gente consegue nos equilibrar cada vez mais. Tem um filme, não sei se vocês lembram, da Cidade dos Anjos. Vocês já assistiram? Sim. Com a Meg Ryan, né? Uma história bem curtinha. O rapaz era anjo no filme e ele não tinha sentimento humano nenhum. E um dia ele viu uma médica trabalhando, ele se interessou pela médica e decidiu que ele queria viver com essa médica. E ele conheceu um indivíduo lá que foi anjo e conseguiu regredir para o estado humano, vamos dizer assim, para casar com a esposa dele, e ele resolveu fazer a mesma coisa. Ele se atirou de um prédio lá, alguma coisa do hollywoodiana lá, e se transformou de anjo para ser humano. Passou uma única noite ao lado da mulher, e no dia seguinte ela desencarnou. E ele se desesperou, porque ele falou assim, eu deixei de ser anjo para ficar com ela e eles levaram ela embora. E foi a hora que ele teve a dimensão que, tudo bem, ele estava sofrendo, mas era um sentimento puro dele, fazia parte da evolução dele. A dor, a alegria, a amizade, o mar batendo, as sensações que ele estava vivendo, era tudo muito lindo. Então, independente da presença dela ou não, agora ele tinha ganho muita coisa também. Não só perdido a moça, mas ele ganhou uma dimensão de sentimentos e sensações muito rica. E isso é olhar o lado bom das sensações. Dando um exemplo próximo, quantas pessoas que adoecem na família e a família se une, cessam as brigas, aproximam irmãos. Acontece o contrário também. Mas vamos se pegar os bons exemplos de pessoas que se aproximam, vivem melhor. Independente do lado em que estamos, encarnados ou desencarnados, tentar equilibrar o máximo dos nossos sentimentos e vibrações. Pois quando desencarnamos, levamos conosco os conhecimentos adquiridos que ficam gravados para sempre no nosso perispírito. Ou seja, tudo que nós estamos aprendendo aqui, encarnado ou desencarnado, ele está gravado, a gente carrega com a gente. Ou seja, mesmo do lado de lá, tudo que nós aprendemos aqui, dessa espiritualização, carrega com a gente. Então a tendência é que quando eu sair da novela aqui, que eu sou a Maria Bárbara, e sei lá, virar a Joaquina no próximo episódio, na próxima encarnação, eu já tenha tudo isso inerente do meu perispírito. Eu já consiga lidar melhor com as perdas familiares, com as perdas da vida. E isso, segundo as comunicações que nós recebemos através da literatura espírita, dos grandes autores nossos, do André Luiz, do Emmanuel, nós sabemos que a vida lá continua igual. Que a pessoa passa por um período de restabelecimento, que ela passa por um hospital, que ela volta a se adaptar àquela vida e trabalha, e constrói a vida dela, e se encontra com os entes que estão encarnados, e assiste entes que estão encarnando de volta, mesmo sem familiar ou em outro, né? Mesmo quando a vibração está baixa e ele passa uma temporada no que a gente chama de umbral, quando a pessoa está no umbral e numa situação ruim, que ela vibra, que ela se liga a Deus, ou seja, a vibração dela se eleva ao padrão de Deus através da
oração, por isso que a oração é vital na vida da gente, ela abre caminho instantâneo para o socorrista. A pessoa tem sofrimento aqui, o socorrista está aqui, ela não enxerga o socorro, porque a vibração dela está inferior. Se ela tem esse conhecimento de espiritualização inerente dentro dela e ela busca socorro, ela clama ao Pai, ela faz uma oração, instantaneamente ela se liga à energia superior de Deus e passa a afinizar com os socorristas que estão ali para ajudar. Esse é o nosso trabalho aqui. É relembrar as entidades que vêm nos pedir socorro aqui, que Deus existe, que Ele pode chamar por socorro, é trazer Ele de volta para a racionalidade e não para o instinto, e buscar essa ajuda para se ligar ao Pai. E aí obter socorro, e aí seguir adiante. A gente só ajuda a fazer isso aqui. Por isso que o nosso trabalho aqui é muito importante. É essa ajuda que a gente presta a milhões de espíritos que nos procuram todos os dias. Então, num período que a família ainda está em desequilíbrio, ainda está com um luto maior, eles costumam deixar esse ente temporariamente adormecido para não pegar essas vibrações, porque atrapalha a condução lá. Porque imagina, a gente perde o meu marido, por exemplo, tem filhos, né? Perde o marido. Nós perdemos o marido. Ele perde a esposa, os filhos, o pai, a mãe, os amigos, tudo de uma vez. Se a gente for parar para raciocinar na mesma lógica. Então, se nós precisamos de amparo para superar a separação temporária, perda não. A separação temporária, ele mais ainda lá. Percebem a importância do nosso reequilíbrio? Nós precisamos apoiar esse ente que está lá, nos fazer presente. E o divertido é o seguinte, quando a gente acalma, nós podemos falar com eles o tempo todo. Nós não precisamos de um médium receber a entidade do nosso parente para conversar com ele. Quando a gente aprende a escutar e a enxergar com o nosso sexto sentido, com a nossa mediunidade, que é oriunda do nosso espírito, natural em todo ser humano, ostensiva ou não, todos nós temos essa capacidade, de acordo com o nosso treino de oração e meditação, nós escutamos a pessoa amada. Porque, para quem trabalha nesse meio, a separação é isso aqui, gente, é muito tênue. É como se fosse uma onda de rádio, o plano está intercalado, eles estão na mesma faixa vibracional da gente, um degrauzinho acima. Não é que eles andam atrás da gente, não é isso, mas é muito pertinho. Então a comunicação ainda é possível. Se você se acostuma, oi meu amor, bom dia, tudo bem? Ou você não está aqui, eu estou morta de saudade, mas aconteceu tal coisa com o nosso filho. Hoje ele conseguiu tal coisa. Não precisa falar verbalmente, não pode falar se quiser, mas mentalmente, como se a pessoa estivesse lá, em algum momento vocês vão passar a escutar essa pessoa, a sentir as sensações de amor, os sentimentos de amor dessa entidade. E isso é muito real. Acontece e acalma muito o coração. Então, com esse entendimento todo, a gente vai ganhando essa fé, esse equilíbrio. A gente passa a entender os motivos de Deus, dele levar esses entes, voltar, a gente aprender esse trânsito de um parente aqui, a nossa filha recebe outro espírito lá daqui uns anos, vem um outro espírito para a nossa família, o nosso pai deixa a gente temporariamente na Terra, mas vem outro. Esse trânsito de almas para lá e para cá passa a ser mais normal para a gente, menos dolorido. A gente também ganha aquela experiência de falar, minha filha engravidou com 15 anos, ao invés de amaldiçoar a menina, espancar a figura, botar para fora, fala, mas pera um pouquinho, ela está trazendo um espírito da minha família para a gente. Não é só de lá para cá, é de cá para lá também. Então, nós ganhamos compaixão pelas pessoas, pelos erros das pessoas. A gente aprende a avaliar e a respeitar a história de cada um de acordo com a evolução de cada um, olhando por esse lado.
E quando nós ganhamos esse estado de serenidade, a gente tem a quem recorrer. Nós temos a Deus, nós temos a Jesus, nós temos toda a espiritualidade conosco. Estando frequentemente em oração, pessoal, nós estamos frequentemente ligados a eles todos. A gente consegue se igualar à vibração do Pai. Oração não precisa ser o Pai Nosso, não precisa ser terço, não precisa ser nada disso. Se você fala bom dia, Pai, muito obrigado por esse dia, me conduza, me dê sabedoria para o dia de hoje. Às vezes a gente, sei lá, está desempregado, por exemplo, fala, Pai, agradeço ao trabalho que o Senhor está preparando para mim, eu estou pronto para receber. Como se você já tivesse o trabalho. Porque pedir e obtereis. Por isso que o universo não entende a palavra não, porque tudo que a gente quer, a gente consegue materializar. Faz parte do nosso poder, isso não é mágica, é materialização. E à medida que a gente entra nessa vibração, que a gente consegue obter ajuda, que a gente tem socorro nos momentos de desespero, que a gente ganha entendimento desse tempo que nós estamos encarnados e desencarnados. Então, para fechar a palestra, acho que eu já tagareei bastante, não sei que era só. Desculpem o tempo. Sim, nós vamos nos reencontrar. Sim, estamos todos vivos. Sim, Deus faz tudo perfeito e existe um motivo para esses desencontros. Por mais dolorido que seja, às vezes, a missão do nosso filho encerrar antes da nossa, Deus sabe por que isso está acontecendo. Às vezes, a gente precisa aprender alguma lição sagrada que com aquela pessoa ali nós não tínhamos esse móvel. Com a ausência dela é que impulsionou. E eu vou citar um exemplo só comigo próprio. Que muito antes de eu entrar para a doutrina, eu saí de uma situação, num casamento muito difícil, que eu fui agredida, que eu desencadeei síndrome do pânico, que eu precisei abandonar trabalho e vir embora de Brasília para São José do Rio Pardo. Encontrei uma alma chamada Paulo Paoni, amicíssimo da minha família, que olhou para minha cara e falou, então, você tá um lixo, minha amiga, vamos lá para casa do nosso amigo Adriano que nós vamos fazer uma sessão lá. E a hora que eu fui na sessão, eu cheguei com aquele pensamento bom, tem encosto na minha vida, né? Como se não fosse eu próprio o meu encosto. E um belo de um dia, eu também estava muito mal porque eu tinha perdido a minha avó, que era o meu esteio. Um dia, o Adriano deu passividade para minha avó. E eu estava num estado de desequilíbrio mortal, gente, vocês não fazem ideia. Só que um espírito afinizado com o outro se reconhece. Se ela recebe a minha avó, eu não acho que ela recebeu a minha avó porque ela é minha amiga. Eu reconheço o espírito dentro do amor que a gente vive. É muito louco isso. Quando você está de olho fechado e vem um filho seu, um pai, você reconhece o espírito pela afinidade. E foi o que aconteceu comigo. E quando eu descobri naquele dia, eu nem lembro o que a minha avó falou. Eu lembro que eu sarei da gripe que eu estava no dia, de tão choque que eu fiquei, porque eu descobri que ela estava viva. E depois dessa descoberta, foi a hora que eu afinizei com o espírito da minha filha, e eu que estava tentando engravidar há mais de 6 anos, finalmente consegui engravidar, da Helena. E comecei a devorar tudo que foi livro espírita, e hoje eu estou aqui falando para vocês exatamente porque um dia minha avó desencarnou. E se ela estivesse aqui, eu provavelmente não ia ter filho, tudo bem, ela ia estar com 100 anos, mas eu não ia ter filho nenhum e não ia ter entendimento nenhum. Precisei passar por uma dor horrenda de perda, que para mim foi quase como perder meu pai e minha mãe juntos naquele dia, para eu ganhar muitas outras coisas. E hoje, eu recebi inúmeras comunicações dela, recebi inúmeras psicografias, e hoje eu nem preciso de mais nada disso, porque eu falo com ela, eu sinto ela aqui. Eu tenho certeza que um dia nós vamos nos encontrar. E eu realmente espero que se algum de vocês estiverem passando por uma situação similar, que vocês se recordem dessas palavras e tenham certeza e fé que com vocês vai ser igual. Tentem aprender o que há de melhor na situação, por mais desastrosa que ela seja. Sigam em frente com fé, porque a pessoa está junto com vocês.
Obrigada. Desculpa o tempo enorme, que eu já nem marquei, não sei nem quando que tinha acabado. Muito obrigada pela paciência e por todos vocês estarem aqui, tá? E me ouvirem. Obrigada, gente. Nós te agradecemos.